Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nesse capítulo nós vemos Paulo falando dessa dispensação que nós estamos, essa dispensação da graça. E no versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. E no versículo 11, fala segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 5 também, o 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Essa dispensação que nós estamos, da graça de Deus, ela é como que o ápice, né, desse tratamento de Deus para com os homens, mostrando a revelação de Cristo, demonstrando esse propósito eterno que Deus tinha de revelar ao homem o seu amor. Aqui fala também no versículo 8 das riquezas incompreensíveis de Cristo. Nós pensamos, né, nesse privilégio que nós temos de podermos ver essas coisas. No Antigo Testamento, eles
em Pedro fala, né, que eles desejavam... Deixa eu só ver, acho que é 1 Pedro. 1 Pedro 1:10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os santos do Antigo Testamento não conheceram, né, não viram aquilo que nós hoje vemos. Essa dispensação da graça. Nós vemos em Atos 2, quando o Espírito Santo desce e habita naqueles que estavam ali, nós podemos pensar que situação maravilhosa, né? O Espírito de Deus descendo para habitar no homem. É o que nunca tinha acontecido. E agora nós somos colocados nessa posição de podermos desfrutar e contemplar essas riquezas incompreensíveis de Cristo. Depois, em Efésios ali, no versículo 10, o versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Na Igreja tem sido demonstrado essa glória de Deus, que pela Igreja essa glória é manifestada para os principados e potestades nos céus. Os anjos contemplam a Igreja. Nós não podemos entender isso, né? Como na Igreja toda essa glória de Deus é manifestada a ponto de os anjos contemplarem a glória de Deus na Igreja. E depois nos versículos mais à frente, Paulo fala, né, que ele, versículo 14, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós somos colocados nessa posição onde Deus manifestou a sua
o seu propósito eterno, onde os anjos contemplam e aonde nós podemos compreender esse amor de Cristo. Né? Fala da largura, da altura, da profundidade, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nos dando a entender, né, de todas as dimensões de Cristo. Né? Para tudo que Cristo foi colocado à disposição para nós conhecermos. E pensarmos nesse pensamento de Deus, desse propósito de Deus, como Deus estabeleceu isso. Muitas vezes nós pensamos aquilo que é para nós, e também é importante, mas é interessante nós vermos como Deus estabeleceu as coisas, que esse é o plano de Deus, né, de nos incluir nesse propósito eterno, de que hoje somos contemplados pelos anjos e de que somos incluídos nessa esfera para contemplar a Cristo em todas as suas dimensões. É um privilégio indescritível e que nós devemos tomar posse e que tão fraco, né, de uma maneira tão fraca nós baixamos dessa posição, dessa vocação que nós temos sido chamados. E que o Senhor nos ajude, né, para tomarmos posse das coisas que Ele tem nos colocado ao alcance. Nós possamos, como foi lido um versículo, né, que abre a boca que eu encherei, né? Que nós possamos estar com as nossas bocas abertas, né, com fome das coisas de Deus, porque são coisas preciosas, coisas que vão nos satisfazer por toda a eternidade. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje nós vemos na maioria da cristandade a necessidade de se pregar o Evangelho. E esse versículo que nós lemos, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E realmente o Evangelho deve ser pregado e é pregado. E pessoas se convertem. Mas eles têm a tendência a ficar nessa situação como se somente isso fosse o suficiente. O importante é se salvar. O resto, você já está salvo. E aí não tem problema mais nenhum. Mas a obra não para aí. Porque em João, capítulo 4, nós vamos ver que o propósito de salvação de Deus, do Senhor Jesus, em buscar e salvar o que se havia perdido, é porque o Pai estava buscando outra coisa também. Capítulo 4 de João, versículo 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura adoradores. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e o Pai busca adoradores, procura adoradores que o adorem em espírito e verdade.
Então, voltando em capítulo 3 de Efésios, nós vamos ver que nesse capítulo que lemos aqui, capítulo 3, quando fala do mistério de Cristo, ele não está falando apenas da salvação individual dos homens. Porque nós vamos ver aqui claramente que ele não está falando só de cada um ser salvo e viver a sua vida individualmente, conhecer o comprimento, largura, profundidade, altura de Cristo. Não é uma coisa apenas individual, mas é coletivo, porque está falando da igreja. Essa dispensação da graça que nos foi dada é a graça de Deus para com o homem em trazer salvação a ele, estando ele perdido em seus delitos e pecados. Mas não para aí. É para que esse homem, juntamente com todos os outros que são salvos pelo mesmo Salvador, possam adorar a Deus em espírito e verdade. Porque se nós somos salvos só para viver a nossa vida individualmente nesse mundo, nós não estamos glorificando a Deus e não é mostrada de nenhum modo aos anjos toda essa obra que foi feita. Porque na realidade o propósito de Deus é que exista adoradores, não adorador individual. Porque na realidade a adoração individual ela é incompleta. A verdadeira adoração a Deus é coletiva sempre. Nós não vemos um anjo em volta do trono adorando a Deus. Nós não vemos uma pessoa diante do trono em Apocalipse. Nós vemos sempre que é multidão, milhões e milhares de milhares que cantavam a uma só voz, ou que louvavam, adoravam, porque toda essa obra de Deus tem como propósito buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E onde vão estar esses adoradores? Como pode os anjos, olhando aqui para a terra, ver adoradores? Onde estão esses adoradores? É o mesmo problema que nós temos quando pregamos o Evangelho hoje, devido à situação que o mundo está. Se nós pregamos o Evangelho, eu vou lá e prego o Evangelho. Vou na praça pública, por exemplo, resolvo agora, vou lá na rodoviária e começo a pregar o Evangelho. Falo a respeito da salvação, Cristo Jesus, e prego o Evangelho de cabo a rabo. Algumas pessoas se convertem ali. E agora? O que eu faço com elas? Aonde eu falo para elas irem? Esse é um dos grandes problemas que hoje existe na cristandade. Por quê? Porque o mal entrou, né? O joio foi plantado junto com o trigo, e o mal tendo entrado causou divisões. E pela graça de Deus, nós vemos já no início, nas cartas de Paulo, ele já falando dessas divisões, ele falando para os coríntios a respeito de um falar, eu sou disso, eu sou daquele, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e assim por diante. Ele já fala em Timóteo daqueles que se desviaram da verdade, asseverando coisas como, por exemplo, Himeneu e Fileto, falando que a ressurreição já tinha sido feita. Esses se desviaram. Ele fala abertamente, esses eram guiados pelo diabo, não é por outra coisa, não é por outra pessoa, não é pela carne, não. É pelo diabo, e estava no meio. Em João vai se falar já de aqueles que estavam no nosso meio, não eram do nosso meio, e continuaram falando heresias e dissensões e de genealogias, discussões, que nada mais causa do que a perversão dos ouvintes. Então, hoje, quando nós pregamos o Evangelho, essa pessoa que se converte, ela tem que entender que ela tem que estar reunida em algum lugar. E onde é esse lugar? Aí é o Pai buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não vemos na palavra de Deus, em nenhum momento, Deus deixando para o homem a escolha disso. Nós não vemos. Em Israel foi assim. Agora que vocês estão assim, eu vou mostrar onde que é o lugar que vocês vão adorar. Quando vocês saírem, ali onde eu mandar, é ali que vocês vão fazer isso. Não é assim embaixo de uma árvore frondosa, daquelas colinas mais bonitas e verdejantes, aquilo onde o homem achar mais aprazível de estar. Não é isso. Ele falava, ali onde eu puser o lugar, é ali que vocês vão. E se adorar fora dali, está banido do povo de Israel.
Hoje é diferente. Deus, por acaso, nos autorizou a pregarmos o Evangelho, falar, agora você vai e procura o lugar onde se achar melhor, porque o Senhor está em todo lugar. É isso que ele falou? Algum trecho da palavra de Deus nos autoriza a eu enviar uma pessoa que se converte, portanto um cristão, e falar para ele, agora você procura onde se sentir melhor? Você acha que a palavra de Deus autoriza em algum momento isso? Então nós entramos num outro problema maior ainda. Se é que é um problema, né? Mas para o homem, às vezes é um problema. Entender onde o Senhor está. Porque se eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu sou salvo, e eu vejo pela palavra de Deus que o Pai quer que eu adore em espírito e verdade, com todos aqueles que o adoram em espírito e verdade também, onde eu posso estar? A pergunta é, ele pode estar em todo lugar? E iria Deus se identificar com o mal? E o mal, o que é o mal? Por acaso seria só os bandidos, assassinos, os ladrões que são a demonstração do mal? Eu garanto que hoje é mais sutil do que isso. Paulo, quando fala de Himeneu e Fileto, não fala deles como sendo pessoas que devem ser mantidas no meio para tentar convencê-las do erro. Ao contrário, ele entrega esses tais às suas próprias doutrinas e eles são colocados fora. Aquele homem que estava no meio deles, que cometia coisas que nem sequer entre os gentios se fazia, o que ele fala? Retirai do meio de vós. Quando nós lemos em 2 Timóteo falando que numa casa há utensílios de honra e de desonra, fala de apartar. O porquê se apartar? Porque nós somos especiais ou melhores do que os outros? Não. Por causa da santidade que é devido à casa de Deus. A santidade devida à casa de Deus, não a nós, como pessoas. Então nós temos que nos apartar, nós temos que, assim como a salvação é uma coisa que eu prego, mas eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O pregador sai a pregar, fala da palavra, a palavra sai da sua boca, mas o poder de salvação não está na sua boca. Está em Deus que usa essa palavra naquele a quem Ele quer, para comunicar a vida e trazer salvação. Do mesmo modo, o lugar onde eu devo estar reunido não é por convicção de eu querer empurrar ou fazer a pessoa aprender isso. É do mesmo modo Deus revelando onde é. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, Senhor, onde quer que façamos a ceia? Ele falou, segue aquele homem com um cântaro na cabeça. E ele vai dizer, vocês vão chegar até lá. Se existe na parte de uma pessoa o desejo de estar onde o Senhor está, ele não vai falhar em mostrar. Não vai. E esse trecho que nós lemos de Efésios fala disso a respeito da igreja. Vamos ver aqui o versículo 10, por exemplo, capítulo 3 de Efésios, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é ao mundo que a igreja vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Muitas vezes nós lemos isso aqui e falamos, mas como é que a igreja hoje pode mostrar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus? Mas não está falando o que é o mundo. É as potestades, principados e potestades nos céus. Isso aqui são esses anjos que nós lemos em 1 Pedro, que olham e veem aqui a multiforme sabedoria de Deus, em colocar juntos, reunidos, a esse nome, o único nome pelo qual interessa que sejamos salvos, o único nome pelo qual interessa que estejamos reunidos. Aí vai outra vez a mesma coisa, a salvação e a adoração. Ou quando os apóstolos eram questionados a não mais pregar nesse nome, ele fala, nós temos que obedecer a Deus. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, porque
Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual interessa que sejamos salvos. Também não há nenhum outro nome em torno do qual nós devemos nos reunir. Então, Mateus 18, 20 é: onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, ali estou eu no meio deles, ou ao meu nome. Esse versículo não é um grupo de pessoas que decidem e entram em comum acordo de se reunir e vão então agora exigir da parte de Deus que ele fique no meio, porque ele prometeu. Não é isso. Na realidade, esse versículo é 2 ou 3 pessoas que ele reuniu para o seu nome, porque é uma questão de eles reunir essas pessoas, de estarem reunidas a esse nome, não por vontade própria, mas de serem reunidas. E é o Senhor quem reúne. E nós podemos não aceitar isso ou debater sobre isso por muito tempo, com muitos pastores e denominações aí fora, mas a verdade de Deus é irrefutável, né? Ele fala abertamente e claramente que não é em qualquer lugar, mas onde estiver 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor no meio é o que manifesta a multiforme sabedoria de Deus às potestades e às autoridades, né, aos principados nos céus. Nós adoramos, podemos adorar agora a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Os judeus adoravam em verdade, que eles tinham a palavra de Deus, eles eram escolhidos, o povo escolhido de Deus, mas eles não adoravam em espírito, porque o espírito não habitava neles. Estava no meio deles, podia temporariamente habitar um homem, mas podia sair, como nós vemos Davi orando para que não fosse retirado dele o Espírito Santo. Hoje nenhum cristão vai fazer isso, pedir para Deus que não retire o Espírito Santo, porque isso não vai acontecer. Porque quando cremos, recebemos um selo que é o Espírito Santo. Então, cada um individualmente que crê, cada cristão, tem esse selo do Espírito Santo. E reunido ao nome do Senhor, ele tem a manifestação coletiva do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo individualmente habitando em cada um e entre nós também está. E a pessoa mesmo do Senhor Jesus no nosso meio. Com isso, não estou excluindo que quem não está reunido assim não é cristão, de modo nenhum. Cristão é todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e recebe, portanto, o Espírito Santo. Se ele está em obediência, buscando o lugar onde deve estar, ele será mostrado e ele vai estar lá. Se ele está em desobediência, nem por isso deixou de ser um cristão. Continua sendo um cristão, muitas vezes de melhor categoria do que eu, por exemplo. Muitas vezes. Com muito mais diligência nas coisas de Deus, com muito mais... Mas esse não é o ponto. O ponto é, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. E eu devo procurar estar onde ele está. Para isso, eu tenho que me submeter a Deus, não a homens. E se existe, da minha parte, alguma dúvida, eu devo buscar, pedir a Deus que me mostre onde eu não estou entendendo, o que eu tenho que fazer ou como deve ser. E isso não é o fato de estar fisicamente aqui. Muitas vezes nossos filhos estão aqui, mas eles vão ter que decidir sobre isso. Para pedir o seu lugar à mesa e estar aqui também. Porque só o fato de vir sentar aqui e ficar aqui 1 hora na reunião, levantar e ir embora, não te tornou um adorador. De modo nenhum. A partir do momento em que você entende a sua posição aqui na terra como adorador, eu quero estar ali adorando, então está na hora de pedir seu lugar à mesa. E o ato de estar à mesa do Senhor, que a gente usa esse termo, a mesa do Senhor, como a palavra nos autoriza, é uma coisa que é individual também, como é a salvação. Não existe salvação coletiva, não existe adoradores que são
individuais. Eles têm que adorar coletivamente. Mas cada um tem que entender onde é o lugar que ele deve estar para estar junto com os que o adoram, em espírito e em verdade. Quero dizer isso com respeito à adoração coletiva. Eu não quero dizer que não exista adoração individual. Eu posso estar em casa e adorar a Deus por tudo que Ele é e tudo mais. Mas não tem o sentido da adoração em que todos, a uma voz, adoram a Deus. Isso é bem claro na palavra. Eu estava estudando aqui em Florianópolis em Números 7. E uma coisa que chamou a atenção é que haviam sido feitas ofertas, e essas pelos filhos de Israel, pelos 12 cabeças, né, das tribos de Israel, e essas ofertas haviam sido distribuídas entre os filhos de Levi. Em Número 7, versículo 6. Assim Moisés tomou os carros e os bois, os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Uma coisa que eu estava pensando, que o Lineu estava falando a respeito de adoradores, que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui interessante que a tribo dos coatitas, né, eles não tinham direito a nada daquilo que foi ofertado por esses príncipes, né? Algumas coisas foram dadas aos seus irmãos, mas Coate particularmente não recebeu nada. Mas ele tinha o privilégio de carregar as coisas santas, né? O santuário e tudo aquilo que havia dentro do tabernáculo. E eu penso que um adorador, um verdadeiro adorador, é aquele que, na verdade, não tem direito a nada. Né? Coate aqui não teve direito a essas coisas. E porque a gente, pensando assim nas coisas, numa relação dos homens, né? Uma relação de direito. Então, todos os homens, em qualquer relação, existem direitos e obrigações. E, normalmente, esses direitos, a maioria deles, são adquiridos por uma expressão monetária, uma relação econômica, né? Então eu tenho direito a uma herança, eu tenho direito a um carro, uma propriedade, uma posse. Por quê? Porque alguém pagou esse bem, alguém trabalhou para que eu tivesse algum direito. Por exemplo, no caso de herança, né, um direito de herança, eu não trabalhei, mas os meus antepassados trabalharam, ou o antepassado dele trabalhou para que ele recebesse essas coisas. Eu tenho direito ao salário, por exemplo. Por quê? Porque eu trabalho e no final do mês eu tenho o direito de receber essas coisas. Mas quando se trata das coisas de Deus, na verdade, nós não temos direito a nada, porque nós não trabalhamos para essas coisas. Tudo foi feito por obra de Cristo e nós somos abençoados por Deus. E Deus nos faz co-herdeiros de Cristo. Mas não porque nós tenhamos algum direito. Não, porque Cristo trabalhou. E nós entramos, né, como o irmão hoje falou, né, a morte de Cristo, ela é bendita para Deus e nós temos parte também nessa morte. E assim, eu penso que, como o Lineu estava falando, então, que Deus busca adoradores, e um verdadeiro adorador é aquele que não tem direito nenhum.
Ele está ali apenas e unicamente por graça. Porque se houver alguma relação de direito, então é porque existe a obrigação do outro lado. A relação de direito é sempre direitos e obrigações, né? Se eu tenho direito, eu vou comprar um carro, por exemplo, e eu pago o preço do carro. No momento que eu paguei o preço do carro, que é a minha obrigação, eu tenho direito de recebê-lo. E com relação à pessoa que recebe esse dinheiro, né, o meu dinheiro que eu paguei, no momento que ele recebe o direito ao dinheiro, ao usufruir do dinheiro que eu paguei, ele tem a obrigação de me dar o automóvel, enfim, isso vale para qualquer bem que possamos comprar, né? E só que com Deus não existe essa relação, não existe pagamento, alguma coisa que nós possamos fazer para Deus. Então tudo é baseado na graça de Deus. E um adorador é aquele que não tem direito a nada, né? Quem de nós aqui pode levantar e falar, eu tenho direito a alguma coisa na Assembleia? Nós não temos direito absolutamente nenhum. Porque se eu tivesse direito, é porque Deus teria obrigação. E Deus não tem obrigação, irmãos, nenhuma conosco. Toda a nossa relação com Deus é por graça, somente graça de Deus. E é interessante, então, estava pensando nesses filhos de Coate aqui, que eles não receberam nada. Eles não tinham direito a nada. Mas eles tinham o que era de mais precioso, poder carregar, né, durante o tempo que eles estiveram no deserto, poder carregar aquilo que era mais santo na congregação, os vasos, a arca, né, o propiciatório, a mesa dos pães, enfim, as coisas santas, né? E de alguma forma nós, por graça também, né, sem direito algum, nós carregamos, né, os vasos santos, né, na Assembleia, e o Senhor nos tem abençoado, e relação unicamente, né, de graça, né, adoradores por graça. Quando o Senhor andou aqui nesse mundo, Ele expressava toda a plenitude de Deus, né? Ele era o representante de Deus aqui nesse mundo. E hoje, o que representa, o que expressa a vontade de Deus hoje é a Assembleia, né? Onde a vontade de Deus deve ser reconhecida na Assembleia hoje. Nós vemos o privilégio, né? O privilégio que nós temos de os pensamentos de Deus serem expressos hoje na Assembleia. É algo que até espanta, né? A gente falar, dá temor de falar, porque é algo realmente grandioso. Deus tem o propósito na Assembleia de manifestar a verdade, a graça, o seu amor, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. E nós temos sido chamados, né, para não sustentar, mas para reconhecer essa verdade. Todos nós aqui, a gente pensa nas gerações, né, naqueles que estão crescendo aqui, que eles têm sido chamados também, né? Cada um de nós, os mais novos, os mais velhos, têm sido chamados para ter esse privilégio de reconhecer o pensamento de Deus, a vontade de Deus na Assembleia. E manter, né, esse tabernáculo, vamos dizer, aqui nesse mundo, né? A Assembleia passa por tribulações, exercícios em todos os lugares.
E essas tribulações não impedem ou não deveriam impedir de haver essa adoração. Nós estamos vendo um exemplo aqui, claro, de uma pessoa, no caso de Paulo. Sabemos que essa epístola, ela foi escrita a ele preso. Esses versículos que foram lidos, com exceção do versículo 1 do capítulo 3, eles formam um parêntese que vai até o 21, do 2 ao 21. Então, no versículo 1 do capítulo 3 fala: porque por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Abre o parênteses. Termina o parênteses no versículo 21 e no capítulo 4, versículo 1 fala: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. E ele segue. Paulo falando de coisas tão altas, tão sublimes, nos ensinando coisas que foram reveladas a ele, a administração da graça, a administração desse mistério foi confiada a ele. E eu queria ressaltar que uma pessoa nessa condição, grande tribulação, ele escreve no versículo 13, portanto, Efésios 3:13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Uma vez um irmão dando um exemplo, uma das circunstâncias da vida de Paulo, ele foi apedrejado, uns judeus de Antioquia e Icônio convenceram a multidão e pegaram Paulo, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. E daí uns discípulos, rodeando, ficaram ao redor dele. Ele levanta-se, entra na cidade. No dia seguinte ele sai com Barnabé, vai para Derbe. E ele anuncia o evangelho, fez muitos discípulos. E no 22 do capítulo 14 de Atos, não precisa abrir lá, ele fala assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu estava pensando, ele sempre, o coração desse homem voltado para os interesses de Deus, os interesses do Senhor. E ainda que ele estivesse em condições muito difíceis, e conectando com esse pensamento desse, o irmão costumava dizer assim, nós podemos imaginar, não está escrito isso aqui, não está escrito na palavra de Deus, mas uma imaginação do irmão, ela falou assim, podemos imaginar Paulo arrastado naquele chão, todo ensanguentado, depois os discípulos em volta, limpando o corpo, e ele falando assim, vamos irmãos. E nesse pensamento, esses dias o Cristóvão me alertou para um versículo que está escrito no Novo Testamento, mas é uma citação do Velho Testamento. Eu gostaria que nós lêssemos em Abacuque, capítulo 2, no versículo 3, falando de outras coisas, outras circunstâncias, mas eu queria fazer essa aplicação. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Podemos deixar de mencionar que Deus tem o tempo determinado, tanto no juízo, como o tempo determinado, dia, hora, mês, segundo, para nos levar daqui.
Nós não sabemos. Nós achamos que é já esse momento. Certo? Como foi dito ontem, muitas vezes nós estamos agindo inconsistentemente com esses pensamentos. Porque se os nossos pensamentos estão voltados ali, muitas das coisas para lá, para o nosso lugar, muitas das coisas que hoje têm importância não teriam a devida importância que nós damos. Mas, então Deus tem um tempo determinado. Versículo 3. E até ao fim falará e não mentirá. Agora, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Impressionante que nesse versículo de Abacuque, ele fala assim, se tardar, isso que o Cristóvão me chamou a atenção, se tardar, esperam. Nós estamos aqui, fazendo essa aplicação para a vinda do Senhor. Se tardar, esperam. Sabe como? Adorando. Como foi dito, sem reivindicar nada, mas com gratidão em nossos corações, porque nós não merecíamos nada. E Ele nos deu e colocou numa posição inabalável. Ela não varia. Nós temos uma posição inabalável. Se tardar, espero. Agora nós vamos ler em Hebreus, nós vamos ver que essas duas palavrinhas não estão lá. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hebreus 10, 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Onde está o se tardar? Aqui não é mencionado. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Eu estava querendo relacionar isso, sabe? Essa esperança que nós temos com Paulo falando em Efésios 3, falando assim, não desfaleçais nas minhas tribulações, falando assim, vamos, sejam quais forem nossas circunstâncias. É óbvio que quem está falando é muito mais fácil, porque de quem está passando por circunstâncias. Nós estamos vivendo circunstâncias, as assembleias, passando por momentos de prova, de tribulação. Mas, necessariamente, passando pelo arrependimento, boca no pó, como diziam. E Paulo falando assim, não desfaleçais nas minhas tribulações. Está dizendo assim, gosto de aplicar dessa maneira. Vamos, irmãos. E um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.